Olá, bom dia, queridos alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu sempre repito isso, é bom, porque é mesmo, me encontrar com vocês, ou pelas aulas remotas, ou pelo vídeo, sabendo que vocês estão assistindo, e que Deus abençoe o nosso encontro, beleza? Eu vou fazer uma oração, aí eu solto aquela vinheta bem curtinha, e a gente retoma para entrar no tema de hoje, que é a abertura do módulo 2, uma nova sessão do nosso livro, ok? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado pelo teu cuidado, Senhor, pela tua bondade, porque o Senhor tem misericórdia conosco. O Senhor tem nos protegido e nos abençoado até aqui, a nós e a nossa família. E pedimos mais uma vez que tua bênção nos acompanhe no estudo desse tema, que possamos tirar o melhor proveito, o máximo de proveito desses assuntos que vamos abordar. Obrigado mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, galera. Estamos junto agora, então, no módulo 2. Abra o seu livro na página 21, que dentro da página 21 há o primeiro subtítulo, o primeiro tópico que vamos abordar hoje. Tem ali o tópico, né, se intitula Quem é Deus? E esse é o nosso tema de hoje. Deixa eu só mudar a minha tela e vamos lá. Aí está o título da unidade, Agentes Celestiais. E eu destaquei aqui, pegando uma frase do próprio livro, o objetivo desse primeiro tópico, quem é Deus, só para a gente entender muito bem qual é o propósito dessa nossa aula. O objetivo desse tópico é resgatar, por meio de uma imagem de Deus, ou por meio da imagem de Deus, uma figura positiva da palavra Pai. Eu espero que você faça parte, eu não sei se digo da maioria, mas de muitos que, quando ouvem a palavra Pai, têm assim excelentes lembranças, né? As lembranças das brincadeiras com o pai, da presença do pai, da figura do pai que deixou a ele o exemplo, orientação, um modelo de vida. Tomara que você tenha essas recordações felizes e essa convivência feliz com teu pai. Infelizmente, nem todos têm essa experiência. Alguns, quando lembram da palavra pai, ou quando estão diante do pai, acabam se deparando com a imagem da ausência, do abandono, talvez do excesso de rigor na correção, da traição, da violência moral ou até da violência física. É uma pena. Nós não vivemos no mundo ideal e as famílias também não são ideais. Eu não posso tratar aqui de questões tão profundas como essa, no sentido de resolver ou ajudar a resolver questões familiares e traumas que talvez uma paternidade não tão bem exercida tenha deixado em alguém ou em você. Eu também não tive uma experiência perfeita, nenhum de nós temos, por mais que sejam boas, nunca é perfeita. Mas se você tem uma experiência negativa ao ouvir, uma impressão negativa ao ouvir a palavra Pai, que Deus o abençoe, que Deus o ajude. Alguns têm essa impressão tão marcante que até sentem um tipo de rejeição quando ouvem a palavra Pai. E o pior de tudo é que essa impressão que se tem de nosso pai biológico, ela é quase que inconsciente e inevitavelmente transferida para a nossa noção acerca do Pai Celestial. A psicologia explica isso. É comum a gente transferir a impressão que temos do nosso Pai biológico para a impressão que fazemos do Pai Celestial, porque a Bíblia o chama de Pai. Então, às vezes, alguém tem a imagem do Pai como alguém muito severo, acaba entendendo que Deus é alguém severo em relação a nós. O pai ausente, o Deus ausente. O pai omisso, o Deus omisso. O pai castigador, o Deus castigador. Infelizmente isso acontece. Mas é claro que essa relação não deveria acontecer. Ou não é uma relação correta. Por quê? Porque o nosso pai é humano, é falho, é imperfeito. As nossas relações são marcadas pelo pecado que é natural de todos nós, infelizmente. Mas Deus é perfeito. Deus é maravilhoso. E Deus é a essência do amor. Portanto, embora inconscientemente façamos essa transferência, o objetivo dessa aula é tentar mostrar para você que mesmo que você, infelizmente, tragicamente, talvez, tenha sofrido com a figura paterna não ideal, mas Deus é o Pai ideal. Quem é Deus? Como podemos conhecer a Deus? Como conhecer o Pai Celestial? Bem, antes de falar como, deixa eu dizer que a Bíblia destaca a necessidade de você conhecer a Deus. Olha, por exemplo, esse texto de Jesus, é Jesus falando numa oração dele, registrada ali em João capítulo 17, verso 3, e aqui Jesus fala ao Pai Celestial. E ele diz assim, a vida eterna é esta, Pai, aqui eu coloquei a palavra Pai, que conheçam a Ti,
o único Deus verdadeiro, e eu posso parafrasear, o único Pai no pleno sentido da palavra, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Olha que aqui Jesus não apenas fala da importância de conhecer a Deus Pai e a Ele, Jesus, como Filho, a quem Deus Pai enviou, mas aqui ele coloca a nossa vida eterna dependendo desse conhecimento. Quer dizer que o teu relacionamento com Deus Pai, o teu relacionamento com o nosso Pai Celestial, não é apenas algo importante, é algo necessário para a nossa própria salvação. É verdade que quando a gente fala de conhecer a Deus, e acabei de citar esse verso, parece isso ser às vezes contraditório. Se eu pegar outra família de versos bíblicos que destacam que o meu conhecimento acerca de Deus é inatingível. Olha só esses versos. Por exemplo, Jó capítulo 11, verso 7, lança uma pergunta retórica e diz assim, não é Jó que está falando, é um outro personagem do livro dele, mas registrado lá no livro de Jó, e diz assim, será que você, foi uma pergunta dirigida a Jó, será que você pode desvendar os mistérios de Deus e descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? Em outras palavras, quem é você para sondar as grandezas do Todo-Poderoso? Nesse outro verso, o salmista diz assim, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável, quer dizer, além do nosso alcance. E nesse outro verso, o próprio salmista ainda continua, o entendimento de Deus não se pode medir. E ainda em Salmo 139, ele diz que tal conhecimento de Deus é maravilhoso demais para ele, certamente para nós também, é tão elevado que nós não podemos atingir. E aqui em Romanos, agora no Novo Testamento, Paulo também acrescenta, dizendo, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. E aqui agora o próprio Deus declarando em Isaías capítulo 55, verso 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos, diz o Senhor. Será que dá para conhecer a Deus? Nesses versos que li, a Bíblia coloca Deus como inalcançável, inatingível, e claro que é, sua sabedoria, o seu poder, a sua presciência, né? Isso está longe da nossa capacidade de compreensão. A gente compreende um pouquinho disso. Dá para conhecer de fato a Deus? Mas então por que Jesus diz aqui, olha, que nós precisamos conhecer a Deus e tanto é que disso depende a nossa vida eterna? Parece um paradoxo, né? E aqui em Colossenses, Paulo ainda acrescenta, o mesmo Paulo que diz que o conhecimento de Deus é inalcançável, além da nossa compreensão, lá no texto de Romanos, agora aqui em Colossenses, ele diz, na última frase aí do verso, que devemos crescer no conhecimento de Deus. Repito, não parece um pouco paradoxal, né? Contraditório? Jesus fala, devemos conhecer a Deus para ter vida eterna, mas num outro conjunto de textos, a Bíblia fala, não dá para conhecer a Deus. Paulo mesmo diz, o conhecimento dele é insondável, mas aqui ele diz, nós devemos crescer no conhecimento de Deus. Como é que a gente explica isso? Esse paradoxo é facilmente resolvido. Olha essa frase aí, sozinho o ser humano não pode conhecer a Deus, mas Deus se revela ao ser humano. E esse é o sentido das duas famílias de textos. É assim que eles se harmonizam. Nós, da nossa própria capacidade, pela nossa possibilidade de pesquisa, escrutínio, investigação, a gente não tem como chegar ao conhecimento de Deus. Tudo que a gente conhece sobre Ele é aquilo que Ele quis revelar a nós. Portanto, a revelação não é fruto da pesquisa humana, é fruto da iniciativa divina. Alguns, inclusive, dizem que Deus se revela ocultando-se, porque a gente não consegue, não temos capacidade de absorver todo o conhecimento de Deus. Ele é muito maior do que a nossa capacidade de entendê-lo. Tudo que sabemos dele é aquilo que ele quis revelar. E ele revela só um pouquinho. Então, ele se revela ocultando a sua grandeza, mas à medida que podemos suportar, que podemos entender, que podemos compreender. Entendeu? Deu para entender? E como Deus se revela a nós, então, né? Voltando àquela pergunta inicial. Como é que Deus se mostra, mesmo se limitando, como é que Deus faz? O livro destaca algumas maneiras como Deus se revela a nós. Essas maneiras, deixa eu deixar bem claro para você aqui, é que estão registradas na Bíblia, ok? E eu acrescentei algumas outras aqui ainda, além das que estão no livro. E eu já antecipo que você leia o tópico número 1, que está aí na página 21 e 22 do seu material.
ok? Dá uma lida para você entender de maneira mais ampla aquilo que estou dizendo. Você vai ver que o que vou dizer aqui agora está aqui nesse tópico. Eu só vou acrescentar algumas maneiras bíblicas, registradas na Bíblia, de como Deus se revela a nós. A primeira é através da natureza, também está lá no livro. O texto de Romanos, capítulo 1, verso 20, diz assim, deixa eu ler para vocês esse texto, ele é bem interessante. Diz assim, olha, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então Deus se revela pela natureza. Pela natureza, observando, por exemplo, o céu estrelado, as montanhas, o oceano, o mar, o pôr do sol na praia. Que fantástico, né? Os animais belos e magníficos, né? Toda essa grandeza do universo, do planeta Terra, do próprio ser humano, né? A gente reconhece o poder, a genialidade, o bom gosto, a criatividade de Deus, né? Eu destaco aqui o seu poder. Quando eu vejo o céu estrelado, que fantástico, né? Essa imensidão que foge à nossa compreensão. Quando a gente fala do universo medidos em anos-luz, não dá nem para a gente conceber essas grandezas, né? Essa distância exorbitante entre os corpos celestes. É fantástico, né? A natureza revela o poder de Deus. Deus também se revela através da consciência humana. Aqui mesmo em Romanos capítulo 2, verso 15, agora, nós lemos assim, olha, estes mostram, está falando do ser humano, né, dos indivíduos, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-os e defendendo-os. Deus colocou um senso natural, embora bem limitado, na consciência de todo ser humano acerca de algumas coisas básicas entre o que é certo e o que é errado. Alguns talvez nunca terão ou nunca tiveram contato com uma revelação mais clara de Deus, mas através da natureza podem ter alguma noção e através da consciência também tem uma percepção natural, nata do ser humano de algumas coisas que são corretas e incorretas, erradas e certas. Deus também se revelou através da nossa consciência e Ele usa a nossa consciência para falar a nós também. Deus também se revela através da história. O exemplo claro aqui é o episódio bíblico registrado lá no capítulo 2 do livro de Josué, no contexto da história da cidade de Jericó e da mulher que foi salva de Jericó, Raabe. Quando Raabe se encontrou com os espias que Josué mandou à cidade, Raabe nunca tinha tido contato com o Deus de Israel, nunca tinha tido contato com as escrituras judaicas que falavam do que Deus havia deixado para Israel, nunca tinha tido contato com os escritos deixados por Moisés. A essa altura, Moisés já tinha morrido e já tinha deixado os livros da lei escritos, né? Tanto o livro de Jó quanto o Pentateuco. Raabe nunca entrou em contato com isso, até então. Mas ela disse assim para Josué, olha, nós temos ouvido o que Deus tem feito em favor de vocês. Ouvimos que Deus destruiu e venceu exércitos por amor a vocês. Ouvimos que Deus abriu o Mar Vermelho, que Deus abriu o Rio Jordão, e toda essa informação do que Deus tem feito por vocês e que tem chegado até nós, tem feito a cidade tremer. E está todo mundo aqui morrendo de medo, porque entendem que o Deus de vocês é poderoso para colocar essa cidade no chão. Foi mais ou menos isso que Raabe disse. Qual foi o meio pelo qual Raabe teve conhecimento de Deus? A história. Através dos atos passados ou dos registros dos atos passados de Deus, a gente o conhece. A gente sabe do seu poder, da sua grandeza, de como ele trabalha, entendeu? Então, estudando a história, podemos também ter uma noção de quem é Deus. Esses três meios, natureza, consciência e história, chamamos de revelação geral. E eles estão disponíveis a todas as pessoas que passam por essa terra. Qualquer um pode ter acesso a esse tipo de revelação de Deus, entendeu? É como o sol e a chuva que está sobre todos. Mas é claro que é uma forma parcial, imperfeita de revelação. Por que imperfeita? A natureza, por exemplo, é marcada pelo pecado, mostra o poder e a grandeza de Deus, mas nem sempre mostra o amor. Na cadeia alimentar, um animal devorando o outro, os insetos que também, às vezes, se tornam pragas ao ser humano, isso não mostra o amor de Deus. Ou seja, a natureza oferece, por causa do pecado, uma revelação limitada. A nossa consciência também é uma revelação limitada de Deus. Portanto, a história também é uma revelação limitada de Deus.
Chamamos, portanto, revelação geral. Agora nós temos o grupo daquelas maneiras de revelação que chamamos de revelação especial, que foram dadas por meios sobrenaturais. A Bíblia, o Espírito Santo e Jesus. Através dos profetas, que já estudamos, receberam a inspiração divina por meio sobrenatural do Espírito Santo. Eles escreveram de maneira muito mais precisa, detalhada e ampla do que na revelação geral, sobre o caráter de Deus, sobre o plano de Deus, a maneira como ele age e como podemos conhecer a grandeza de Deus, nos relacionarmos com ele, estarmos prontos para um dia encontrá-lo. Então, a Bíblia é uma revelação muito mais ampla do que os meios da revelação geral. O Espírito Santo também fala conosco. O Espírito Santo é a terceira, costumamos chamar assim, a terceira pessoa da divindade, e ele é o meio usado pela divindade para revelar a nós sobre o Pai, sobre o Filho, e é claro que ele faz isso, basicamente também através da Bíblia, quando pegamos a Bíblia e ele ilumina nossa mente para entendermos o fruto da revelação, trazido inclusive por ele mesmo. E aqui o último meio agora, a figura de Jesus. Essa é a mais ampla maneira de revelação de Deus ao homem, porque Jesus foi de fato Deus entre os homens. Lembra que ele também usou o título de Emanuel, ou esse título se aplicou a ele, e Emanuel significa Deus conosco. Em Jesus temos a mais clara percepção acerca do Pai. Foi ele mesmo que disse, eu e o Pai somos um. E chegou a dizer para os seus discípulos, né, quem me vê, vê ao Pai. Então, quer saber o caráter de Deus? Pai, quer saber quem é ele, como ele trata o ser humano? É só olhar para Jesus. Olhando para Jesus, você vai entender como a divindade como a divindade trabalha. Quando eu digo divindade, a união Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Está aqui. Esses três últimos compõem o meio da revelação especial de Deus. Ok? É claro que não basta a gente conhecer sobre Deus. A gente tem que ter uma experiência pessoal com Ele. Entenda que Deus, através desses meios, está sempre e profundamente interessado em ser conhecido de todos nós. Por isso Jesus falou, olha, nós precisamos conhecer o Pai, conhecer o Filho através do Espírito Santo, como vimos, e desse conhecimento depende a nossa vida eterna. Precisamos ter uma experiência pessoal com Deus. Entenda que Deus está sempre procurando se revelar a nós, sempre procurando fazer com que o conheçamos cada vez mais. E além da Bíblia, além da natureza, de tudo aquilo que falamos, quando olhamos para Jesus, vemos esse amor grandioso de Deus se doando a nós, morrendo por nós. E aqui nesse verso de João 3,16, a gente tem um texto bíblico que destaca muito bem esse grande amor que Deus tem por nós. Quando João descreve que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, ou unigênito, para que todo aquele que nele crê, eu vou parafrasear usando outro texto de João, aquele que citamos, 17, verso 3, para que todo aquele que nele crê e o conhece não pereça, mas tenha a vida eterna. Você quer relembrar um pouquinho a maneira como Deus te ama, a maneira como Deus morreu por você, a maneira como Ele fez de tudo para salvá-lo e a maneira como Ele tem feito para que você o conheça e um dia possa estar com Ele? É só a gente se relembrar do grande sacrifício por Jesus, feito por Jesus. A cruz é a maior expressão do amor de Deus e a expressão de que Ele tem feito de tudo para nos salvar, de que Ele conhece a cada um de nós profundamente e está procurando ser o nosso melhor companheiro. Que Deus te abençoe, tá bom? Esse tópico termina com essa ênfase no fato de que não basta conhecermos sobre Deus, estudarmos sobre Deus. A gente tem que ter uma experiência, galera, pessoal com Ele, através da oração, do estudo da Bíblia. Então, de maneira honesta, ore a Deus desse jeito, tá bom? De maneira sincera, Senhor, me ajuda a conhecê-lo mais, me ajuda a ter uma experiência pessoal com o Senhor, experimentar do Teu amor, do Teu perdão, da Tua graça, desse Deus que dá novas chances, que permite você recomeçar uma vida em branco, independente do que você fez até agora, para que você tenha uma experiência nova daqui para frente. Ah, galera, isso é fantástico, tá bom? Eu deixei aí no final um clipe. Quero que você ouça, que você medite nas palavras dessa música. É um clipe. Ele fala de Jesus se oferecendo a nós, indo até as últimas consequências para nos salvar, para nos libertar
para tirar da gente essas amarras, essas correntes que às vezes nos prendem e permitir que a gente esteja pronto para viver eternamente com Ele. Deus te abençoe, tá bom? Dá uma lida depois em todo o tópico, como falei, e eu vou deixar também a tarefa para você responder as questões. Se houver alguma dúvida em respondê-las, entre em contato comigo pelo WhatsApp e a gente conversa. Um grande abraço, Deus te abençoe e fica com a música aí agora, tá bom? Até a semana que vem. Chega, falta o ar. Quem de nós esperou? O que somos não basta. Preferem o mal que eu não posso dar. Quem um dia pensou frente à vida que se estendeu, escolheram o preço do não. Rebeldia que corta o meu coração. A palavra não muda e pede justiça feita, mas se um de nós no lugar aceitasse a sentença de pagar com sangue o preço de outra chance a eles dar, Eu vou, não importa quão longe eu vou. Se a morte é o preço da vida, por eles me entrego inteiro. Eu vou, é a única chance. Eu vou, não há outro caminho pra ver nossos filhos libertos. Eu vou. Chega, falta o ar. Quem de nós esperou? Poderia o Filho de Deus, inocente, morrer em nosso lugar, porque ainda pensou em nós. Tudo o que fazemos é todos os dias mais pedras jogar na cruz, crava ainda mais fundo a sua serei eu a pagar com sangue o preço de outra chance a eles dar. Eu sou o Cordeiro de Deus. Minha morte é o preço da vida, e hoje eu me